Bíblia, Lucas, capítulo 22, versículo 14. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, que passo a ler. Diz: E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Palavra de Deus. Eu quero dar ênfase nessa noite no texto de Lucas, capítulo 22, versículo 14, a parte que diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Eu gostaria de falar um pouquinho, nesse período de confinamento, de isolamento social, sobre a mesa, assentados com Jesus, ou à mesa com Jesus. A título de informação, é bom dizer que a vida e a trajetória do Senhor Jesus deu-se em vários lugares. O Senhor Jesus nasceu em Belém. Belém foi a mesma cidade que Raquel, esposa amada de Jacó, morreu. Foi em Belém que Benjamim, filho de Jacó, nasceu. Foi em Belém que o grande rei Davi nasceu. Foi em Belém que o pai de criação de Jesus, José, o carpinteiro, também viveu. Mas não apenas em Belém. Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu e passou a maior parte da vida em Nazaré. Jesus é o grande Menetzeret, ele é o grande Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus teve a sua vida perpassada por Belém, por Nazaré. Em Lucas capítulo 3, versículo 23, diz que
o Senhor Jesus tinha aproximadamente 30 anos de idade, quando iniciou o seu ministério. E em meio a outras cidades que ele passou no exercício ministerial, ele passou também por uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum significa cidade de Nahum, que foi um proeminente profeta dos tempos antigos. Cafarnaum, que foi o lugar onde Mateus, Levi, trabalhava. Mateus trabalhava em uma alfândega em Cafarnaum. Cafarnaum foi o lugar onde Pedro também estabeleceu habitação. Falei de Belém, de Nazaré, de Cafarnaum, mas por que não lembrar de Jericó? Jericó, poucos sabem, estava situado e está a 300 metros abaixo do nível do mar. Jericó, conhecidíssima pela cura de Bartimeu, um homem que foi curado de cegueira. Foi em Jericó que o Senhor Jesus salvou um homem chamado Zaqueu, de baixa estatura. Mas eu quero citar também uma muito conhecida cidade, Betânia. Betânia, por sua vez, estava nos arredores de Jerusalém. Era como na região metropolitana de Jerusalém, a capital. E lá havia uma família que dava apoio ao ministério do Senhor Jesus. Em Betânia, situada ao redor de Jerusalém, morava Lázaro, amigo de Jesus, Marta e Maria. Essas cidades e tantas outras cidades tiveram a honra de ter os pés do Filho de Deus permeando suas terras. Mas de todas essas, a ênfase principal está em uma cidade chamada Jerusalém. Foi nesse lugar que o Senhor Jesus viveu, dentre outros, pelo menos 2 momentos marcantes. Em Mateus capítulo 17, o Senhor Jesus, Mateus capítulo 21, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém em uma entrada triunfal. Colocaram palmas para ele passar. Renderam-lhe honras e glórias e reconhecimentos. Mas, uma semana depois, o Senhor Jesus, em Jerusalém também, estava sendo atacado, estava sendo acusado. Então, em Jerusalém, ele foi preso. Então, ele foi condenado. A história nos revela que foi em Jerusalém que o Senhor Jesus mandou os discípulos se anteciparem, preparando em uma estalagem a última refeição. E é sobre esta última refeição, esta última ceia, esse último jantar, que eu quero ver convosco algumas coisas. Estava tudo preparado em Jerusalém. Era época de Páscoa. Jesus estava sentado à mesa. Os discípulos também estavam assentados com ele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus discursava, ensinava, falava e alertava. A Bíblia diz que, estando assentados, o Senhor Jesus disse
que o traidor estava entre eles. Portanto, temos refeição e anúncio de um traidor. Em um mesmo ambiente, duas esferas, dois polos diferentes. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 22, versículo 14, assentado à mesa com os discípulos. É bom dizer que para um judeu, sentar à mesa é muito mais do que compartilhar uma refeição. Sentar-se à mesa e comungar junto significa dividir a vida, viver a vida do outro, participar da vida do outro. Tamanha intensidade desse momento, dessa comunhão, dessa mútua participação na refeição. Então é muito mais do que comida e bebida. Era o compartilhar da vida. Parece que vejo os discípulos sentados com Jesus. E o Senhor Jesus fez pelo menos 3 coisas ao conversar com os discípulos à mesa. Primeiro, o Senhor Jesus falou a verdade. Ninguém nunca vai ver o Senhor Jesus mentindo. Ninguém nunca viu Jesus mentindo, nem nunca verá. Porque Ele é a verdade. Ele sempre fala a verdade. Ele é o Deus da verdade. Está escrito, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu no São João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito, João, Evangelho, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é e sempre fala a verdade, diferente dos homens. Em Romanos capítulo 3, versículo 4, está escrito, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. E ali não está mandando ninguém mentir. Está dizendo que é da essência do homem errar e falhar. E é da essência do caráter, da personalidade, da natureza de Deus sempre falar a verdade, independente de qualquer circunstância, na presença de quaisquer que seja a pessoa, em qualquer que seja a época. Jesus falou a verdade aos discípulos. Não, ele não mentiu. Dentre as verdades que ele disse, dentre vós há um que vai me trair. Entre nós tem um traidor. Mas além de falar a verdade, o Senhor Jesus também serviu aos discípulos. Estou me lembrando de João 13. O Senhor Jesus tomou uma toalha, tomou posse de água e, abaixando-se, foi lavando, ungindo, lavando os pés dos discípulos. Amados e amadas irmãs, um ato de humildade, um serviço extraordinário, um exemplo de simplicidade. De discípulo em discípulo, ele foi passando de apóstolo em apóstolo. Quando chegou em Pedro, Pedro excusou-se e disse, Senhor, a mim o Senhor não vai me lavar, não lavará os meus pés. Jesus disse, aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo no reino de Deus. Pedro caiu em si, percebeu o exemplo e não quis ficar fora do reino de Deus. Então disse, não apenas os pés,
as mãos também, a cabeça, o corpo todo. Se o Senhor quiser, dê um banho. E o Senhor Jesus disse que assim devem ser os discípulos dele. João Batista disse que ele cresça e eu diminua. No reino de Deus, o maior é aquele que entendeu o caminho do serviço, que entende que é servo, que entende que é servo de Deus e que está na presença de Deus para servir. Assentados à mesa com Jesus, os discípulos aprenderam essa lição. Mas ainda, assentado à mesa com Jesus, o Senhor Jesus os animou, fazendo promessas. Ele disse, versículo 16 do capítulo 22, porque vos digo que não comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. Jesus estava dizendo que aquela era a última refeição com os discípulos. A partir dali, eles só iam ter outra refeição dessa com Jesus no reino de Deus. Amados e amadas irmãs, o Senhor Jesus está há mais de 2000 anos em jejum. E essa promessa feita aos discípulos ali, e por extensão feita a toda a igreja, vai se cumprir. Quando a igreja for para os céus, quando ela for arrebatada, nós vamos desfrutar com o Senhor Jesus nas mansões celestiais. E sabe com quem é que Jesus vai quebrar o jejum? Ele vai quebrar o jejum com a igreja nos céus, nas bodas do Cordeiro. A promessa foi feita, assentados à mesa com Jesus. Jesus falou a verdade, Jesus deu exemplo aos discípulos servindo-os e os animou fazendo promessas. Os homens falam em pé e não sustentam sentados. As mulheres falam em pé e não sustentam sentadas. Mas o Senhor faz promessa e cumpre, porque Ele é fiel. Diga glória a Jesus de Nazaré se você tem promessa de Deus. Privilégio dos discípulos assentados à mesa com Jesus. Eles já tiveram esta vivência. Mas eu estava folheando a Bíblia Sagrada. Eu descobri na Bíblia que não existe apenas a mesa, que os discípulos estavam assentados com Jesus. Eu chamaria a mesa que os discípulos estavam assentados com Jesus a mesa da salvação, a mesa do reino de Deus, a mesa das promessas, a mesa da verdade, a mesa do alerta. Mas na Bíblia Sagrada tem outras mesas. Por exemplo, em Êxodo capítulo 25, versículo 23 a 30, Deus deu ordem a Moisés para fazer uma mesa de madeira de cetim. Era a mesa sobre a qual vinham os pães da proposição. Era uma mesa betumada com ouro por fora e preparada de maneira toda especial. Tem outras mesas. Por exemplo, a mesa, isso aqui já é figurativo, a mesa dos filhos da promessa. Eu estou lembrando aqui de um texto sagrado em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Eu posso me lembrar da mulher cananeia, lembram dela? A mulher tinha uma filha endemoniada. Jesus entrando pelas terras de Tiro e de Sidom, a mulher o vinha acompanhando, e a mulher vinha gritando: filho de Davi, tem misericórdia, socorre que minha filha está endemoniada. Primeiro Jesus fez silêncio. Quando Jesus fez silêncio, os discípulos perceberam.
a insistência, o desespero, a necessidade da mulher, voltaram-se para o Senhor Jesus e disseram: Senhor, despede a que vem gritando. Meu Deus, o Senhor Jesus disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. A mulher ouviu isso e, ao invés de exaltar-se, de aumentar o volume na voz, rechaçando as palavras de Jesus, olha a simplicidade, a humildade, a humilhação da mulher. Jesus disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Ela estava querendo dizer: os filhos da promessa são os israelitas, são os hebreus, é verdade. A mesa da promessa é a mesa que os israelitas tomam para si. Mas, Senhor, mesmo sabendo que eu não sou da promessa, alguma coisa pode cair para mim, alguma coisa pode me sobrar, alguma coisa pode me ser útil. Socorre, eu não sou digna, não faço parte dos da aliança, nem dos da promessa, mas socorre-me. O Senhor Jesus, vendo a fé, a humilhação e a simplicidade da mulher, disse-lhe: mulher, seja feita conforme a tua vontade. A Bíblia diz que na mesma hora a filha da mulher ficou liberta e sarou. Tem outras mesas na Bíblia. Já ouviu falar na mesa de Levi? Lucas capítulo 2, versículo 15 e 16. Levi, que seria o discípulo de Jesus e foi o apóstolo. Levi, que tinha uma função a nível federal. Levi, que trabalhava na alfândega. Jesus ia passando. Jesus disse: segue-me. Ele largou tudo. E sabe o que aconteceu? Jesus foi parar dentro da casa de Levi. A Bíblia diz no texto que dá em referência que Jesus foi parar na mesa de Levi, na mesa do cobrador de imposto. Meu Deus, isso é tremendo. Os escribas e fariseus disseram: como é que ele vai entrar para comer na casa de pecadores? O Senhor Jesus disse que quem está são não precisa de médico e nem de remédio, mas os doentes e os necessitados sim precisam. Tem gente que acha que Deus é da particularidade de uma religião. Tem gente que acha que Deus é propriedade, melhorando a sentença, né, de uma religião. Mas Deus ama a todos, salva os obedientes e os que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. E Deus está nesta hora entrando na casa de alguém acusado e menosprezado pela sociedade, e está sentando na mesa de alguém para ter um diálogo todo especial. Na sua mesa tem uma presença maravilhosa, transformadora. É a mesa onde o Senhor Jesus está sentando. É um particular de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mesas na Bíblia. Romanos capítulo 11, versículo 9, está escrito assim: sejam a mesa deles de tropeço, de confusão e de armadilha. Tem gente que prepara laço, trama, para servo e serva de Deus, e acha que Deus não está vendo, mas crente tem dono. E o dono do crente é Jeová, o dono do crente é Jesus de Nazaré. Deixa quem quiser preparar a mesa da armadilha. Quer saber de uma coisa? É próprio de incompetente ser perseguidor. Você não precisa dar resposta e nem se justificar. Guarde isso. Os inimigos não merecem a sua justificação, e os amigos não precisam. Os inimigos não merecem, os amigos não precisam.
Cale a boca e deixa Deus te justificar. A mesa da armadilha é preparada para quem arma. Lembra-se de Mardoqueu. Lembra-se da vitória que o Senhor deu para ele, livrando o povo judeu. A forca preparada para servo de Deus que está com a vida no altar não prevalece. Há um Deus que guarda a sua vida. Dentre essas mesas, a última que eu quero citar é a mesa dos demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21 diz: não podeis tomar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis servir ao Senhor e servir aos demônios. Tem gente que com a mão dá para Deus e com a outra dá para o diabo. Deus não aceita esse ecumenismo da adoração. Deus não aceita esse ecumenismo da oferta. Deus não aceita esse ecumenismo da rendição. Deus quer uma adoração particular, individual. Deus quer o trono da sua vida para Ele. Deus quer a sua vida para Ele. Deus quer a sua alma para Ele. Deus quer todo o seu ser para Ele. Você não pode adorar Deus e adorar os demônios. As pessoas não podem adorar Deus e adorar os demônios. Deus quer adoração só para Ele. Ele procura tais adoradores que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Aqui nessa programação tem adoradores de um Deus único, adoradores de um Deus perfeito, adoradores de um Deus fiel, adoradores de um Deus maravilhoso, adoradores de um Deus provedor, adoradores de um Deus glorioso, adoradores de um Deus todo-poderoso. Quantos adoradores nós temos aqui nessa programação? Adore a Ele, Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Posso continuar? Aleluia, 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 glória a Deus. A programação deu uma tremidinha aí para cair, não sei se caiu, mas estamos de volta. A nossa adoração é apenas para o Pai, queridos e queridas, assentados à mesa com Jesus. Os discípulos assentados à mesa com o Senhor Jesus tiveram um privilégio especial. Olha o que diz a Bíblia: o Senhor Jesus tomou a palavra e, havendo dado graças, diz, tomando o cálice, versículo 17, e havendo dado graças, disse: tomai, repartiu entre vós. Versículo de número 18, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Nós bem sabemos que o vinho aqui representa o sangue de Jesus. Mas eu quero lançar luz no seu entendimento pela palavra de Deus, relembrando-vos que o vinho aqui, no contexto judaico, vinho, em linhas gerais, também significa alegria. Então, assentados na mesa com Jesus, tem alegria, queridos. Vida com Deus é vida de dificuldade? Sim, passamos dificuldade, mas é vida de alegria. Receba alegria na tua alma nessa noite, em nome de Jesus. Assentado com Jesus tem alegria. Tem crise, mas tem alegria. A enfermidade bate na porta, mas tem alegria. As necessidades batem na porta, mas tem alegria. O diabo ataca por um lado, mas o sangue de Jesus te purifica pelo outro e Deus te dá alegria. Receba alegria agora em sua casa, em seu casamento, em sua família, em meio aos seus filhos. Receba alegria na sua parentela, na sua chamada. Receba a alegria do Espírito Santo. Cante na presença do Deus que te alegra. Você está sentado na mesa com Jesus. Você tem comunhão com o Senhor Jesus. Mas não apenas o vinho, que representa o sangue de Jesus e alegria no coração do crente. Ele disse também no versículo 19, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Aleluia!
O pão aqui representa o corpo de Cristo. Em linhas gerais, representa alimento que supre as necessidades homogêneas, alimento sólido. O que Jesus está dizendo aqui, nessa mensagem, é: assim como o pão alimenta o corpo físico, assim a presença dele alimenta a sua alma. Assim a presença dele alimenta a sua vida espiritual. Receba alimento de Deus nessa noite. Você não está em qualquer lugar, você está sentado na mesa com Jesus, na sua vida espiritual. O diabo não vai te arrancar o alimento espiritual. Guarde isso. Jesus nunca vai te faltar se continuares obedecendo. É presença de Jesus, pão que desce do céu, presença de Deus na sua vida, Jesus na vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias do mês, todos os meses do ano, todos os minutos da vida, todos os segundos da vida. Receba pão de Deus na sua vida, receba a presença de Deus no seu viver, que não te faltará. Há uma revelação maravilhosa de Deus. Os israelitas receberam pão que descia do céu, maná que descia dos céus de tempo em tempo para suprir as necessidades. A diferença é que a igreja não apenas recebe maná que vem do céu esporadicamente, a igreja recebe muito mais do que isso. A igreja recebeu foi o pão da vida que veio do céu. Então quero me alegrar com essa mensagem, dizendo para você chutar em nome de Jesus toda tristeza e toda angústia. Quero dizer para você em nome de Jesus que em meio a essas dificuldades que nós não ignoramos, nós vemos tudo isso com muita maturidade, seriedade, mas há uma promessa de Deus. Olha onde é que nós estamos assentados, na presença de Jesus. Efésios 1:3 está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É aí que nós estamos, assentados nos lugares celestiais, abençoados por Deus. Não troque isso, não levante da mesa do Senhor, você está numa mesa especial. Em Efésios 2:6 está escrito, amados e amadas irmãs, que Ele nos ressuscitou com Ele e nos transportou. Eu acho maravilhosa essa expressão. E nos levou, nos transportou para as regiões celestiais. Nos assentou com Ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. O diabo atacando de todo lado, mas nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Cante, jubile, se alegre e mande glória para Deus, porque o diabo perdeu